que ela tá muito boa, não. 1000 Mas é anos a pra ver um mesma vídeo de 3 coisa. minutos. Depois É? você assiste. Eu Tá. tô lá Eu no bot. gostei da solução do telhado. Do E aí, o que é telhado, que ó. vocês acharam? Do teto. Do teto. Menina, babado, viu? Não é legal? Bom, isso aí é só para introduzir. Quem mais achou? Quer falar alguma coisa? Jonathan achou show. Eduarda, vai, Eduarda, você que vai trabalhar com conforto aí na Unifacex. Ah, Marcela, já mudei. Ai, Ninguém foi? avisou, não, mudei o tema. Vai trabalhar com o quê? Você é Agora eu vou fazer psicóloga, projeto. seu. Hã? Eu vou fazer projeto agora. Mas Ah, voltado para conforto também. entendi. Mas eu achei massa. Minha amiga Bom. mudou de tema, chega, foi ligeira. Ai, senhor. Ai, ai, não Eu me sabia não ajudo. disso. Enfim, é isso. A gente vai trabalhar com isso agora, hoje. Vai ver a parte conceitual desses tipos de tratamento que a gente pode fazer nos ambientes, certo? E aí, lembrando, vocês estão vendo minha tela, né? Que eu compartilhei? Tô. Sim. Princípios do condicionamento acústico, certo? Lembrando que, diferente do que a gente trabalhou quando a gente estava falando de isolamento, que o isolamento ele está relacionando dois ambientes, né, interno e externo ou interno e interno, ele está relacionando a transmissão entre esses dois ambientes, certo? Seja o som que está entrando ou seja o som que está saindo. Quando a gente está trabalhando no condicionamento, a gente está trabalhando com a qualidade, né? Aí no vídeo falou inteligibilidade, enfim, clareza, tudo isso que esse som é percebido dentro do ambiente, certo? Então, a gente vai trabalhar com superfícies, com materiais, com a geometria do ambiente, para poder proporcionar um conforto acústico dentro daquele ambiente, certo? E aí, o que é que está interferindo tanto nesse conforto, né? Então, a gente, seja os materiais, seja a forma que aquele ambiente está sendo, o formato, né, a geometria, seja onde é que a pessoa está falando, seja o que tipo de atividade que está sendo realizada ali dentro, tudo isso vai influenciar. Então, para ver os princípios do condicionamento, a gente vê questões de absorção sonora, tempo de reverberação e nível de ruído, certo? Vamos lá. O comportamento da onda sonora, a gente já falou isso outras vezes, né? E inclusive em outros itens de conforto, por exemplo. Uma onda sonora, uma onda térmica também, ela quando incide na superfície, o que é que acontece? Existem três fenômenos com ela, certo? Uma parte dela vai ser refletida de forma regular ou difusa. Então, quando a gente está trabalhando com condicionamento, a gente vai trabalhar tanto com essa parte que é refletida quanto com a parte que é absorvida, certo? Então, uma parte é refletida, uma parte é absorvida e uma parte é transmitida, tá? A parte que é absorvida, ela vai depender do próprio material. Então, se é uma superfície de gesso, se é um material de gesso, se é um concreto, se é uma madeira, se é um tecido, ela vai absorver mais ou menos aquela onda sonora, certo? E a parte transmitida, que ela vai ser levada, né, transmitida para o outro meio, para o outro ambiente, seria a parte que a gente trabalhou no isolamento acústico, certo? Então, quando a gente calcular, fizer a relação, né, dessa parte absorvida pelo material e da parte da onda sonora total, que é incidente, então, de 100% que incide, uma partezinha vai ser transmitida, uma partezinha vai ser absorvida e uma partezinha vai ser refletida. Então, a gente vai trabalhar aí nesse momento com a absorção sonora. Nessa imagem, nessas três imagens aí, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo um tipo de forro, que é um forro modular, que é muito usado, por exemplo, em banco, em repartição pública, em ambientes grandes, assim. Quem lembra desse forro modular aí, que ele tem uma grelhazinha metálica para suportar e tem esse tipo de material aí meio poroso. Eu lembro. Pronto. Então, esse material aí, o que é que acontece nele, né? Então, eu tenho, olha esse exemplo aí da onda que está incidindo, essa está meio preta aí, a setinha incidindo na superfície, uma partezinha cinza está
está sendo refletida, tá? Então, essa energia que está incidindo nessa onda sonora, uma parte dela vai se perder, vai ser refletida, uma parte dela vai ser absorvida pelo material e uma parte vai ser transmitida para o outro lado, né? Então, transmissão, absorção e reflexão. E o que é que acontece dentro desses poros do material, né? Olha aí nesse exemplo, eu tenho uma setinha incidindo, né? Um azul mais escuro, uma parte dela é absorvida e se perde aí nesse vazio, certo? Aí ela reflete e incide na uma outra superfície desse vazio, aí uma parte é absorvida e a outra é refletida. E assim, eles mostram, né, eles exemplificam aí um azul escuro saindo um azul bem clarinho. Por quê? O som que vai sair de dentro desse vazio, né, desse poro, desse material, já é com a intensidade muito mais baixa, né? Ele foi perdendo energia aí conforme ele vai sendo refletido, sendo absorvido e sendo transmitido aí nesse exemplo aí, certo? Ficou claro para vocês aí a forma que o som vai incidindo e perdendo energia? Sim. Pronto, deixa eu só desligar meu WhatsApp, que eu fico doidinho aqui. Tá. Pronto, então é nisso aí que a gente vai trabalhar com absorção sonora, certo? E aí eu tenho dois exemplos aí, isso aí é um exemplo de um fabricante, de um catálogo do fabricante, ele está mostrando na imagem de cima uma pessoa, uma mulher sentada numa sala, né, ela assistindo a TV, e aí essas setas em vermelho está mostrando os percursos, né, os caminhos que as ondas sonoras estão fazendo até chegar nela, né, a receptora. Então, a fonte é a TV, e eu tenho esses percursos de onda sonora. Então, existe uma seta direta, né, entre a TV e a espectadora aí, que é interessante que a gente realmente escute esse som mais de forma direta, tá? E existem mais 3 setas que são refletidas nos materiais do entorno e chegam também a ela, tá? Então, quando a gente está trabalhando com o tempo de reverberação, com eco, com essa atraso, né? Eu vou falar do conceito de tempo de reverberação, mas é esse tempo entre o som direto que chega para você e o som refletido. É a composição, o somatório de todas essas ondas sonoras que vão chegando em você como receptor, certo? Nesse primeiro exemplo, você vê as 4 setinhas, né, chegando nela, 3 refletidas e uma direta. No segundo, né, que ele fala aqui, com absorvedor sonoro, o que é que eu tenho? O som chegando direto e um som refletido no teto e voltando. O que é que acontece no fundo aí da sala? Aquelas outras duas composições os dois vetores de som que estaria chegando e refletido aí nessa parede atrás dela. O que é que aconteceu? Alguém responde? Alguém aí? Foi absorvido. Exatamente, ele é absorvido, então são formas de você trabalhar elementos e superfícies que absorvam e reduzam esse som que é refletido e atrasa a percepção do receptor, certo? Do ouvinte, quem tá ouvindo. No exemplo embaixo, eu tenho também uma sala de reuniões, tem as pessoas sentadas e tem uma pessoa falando. Então, as pessoas percebem esse som, né, as setinhas chegando direto e as setinhas refletidas nos materiais do entorno para poder chegar. Então, se você reveste essa parede, essa superfície com outros materiais, você evita essa reflexão e você permite que o som chegue apenas de forma direta nos ouvintes, certo? É justamente... Professora, Oi, pode perguntar. então vai depender o tipo do material, porque tipo assim, tem material que vai absorver mais e outro vai absorver menos? Exatamente. O tipo do material. Quando a gente está fazendo um tratamento acústico nesse sentido, o que é que a gente faz? A gente vai ver todas as superfícies, eu quero que vocês olhem, me digam aí agora, no entorno do ambiente que vocês estão. O que é que tem de material que vocês estão vendo? Todo gesso. Só gesso no teto, né? Mas os outros materiais, os outros elementos que estão no seu entorno, tem o quê? Aqui na Madeira. minha cozinha é tudo cerâmica e só o teto é de gesso. Pronto, mas e o que é que tem de móvel nesse ambiente? Madeira. Bancada de granito. MDF. Um guarda-roupa de madeira, MDF. uma pedra natural. Guarda-roupa.
um colchão. Meu quarto só tem MDF. E Não colchão. tem um colchão, não, Yasmin? É o quê? Não tem um colchão, uma cortina. Tem. Tem. Foi eu Pronto. disse. E Cortina, aí, MDF, colchão. esses materiais aí de colchão, cortina, vocês vão ver, ele tem um coeficiente, né, que vai absorver mais do que a cerâmica, do que o gesso, por exemplo, certo? Madeira vai ter um comportamento, gesso vai ter outro, a superfície lisa de uma parede pintada vai ter outra. Se a parede é lisa, se a parede é mais rugosa, vai ter. Tudo isso vai variar. Além do material em si, mas o acabamento dele também vai variar nesse comportamento, certo? Aí aqui eu tenho alguns exemplos de materiais que vão auxiliar nesse condicionamento. Então eu pedi para vocês olharem no entorno, mas aqui eu tenho alguns materiais que são específicos para condicionamento, certo? Primeiro material que eu quero que vocês olhem aí é esse forro de gesso perfurado. Quem já viu aplicado em um canto? É no Midway que tem? Vixe, me travou foi tudo aqui. Na praça de alimentação? Exatamente, eu ia dizer. Quando vocês puderem ir para o Midway de novo na vida de vocês, Eu acho que é no Midway. no Midway tem sim. Tem um forro de todo Esse perfurado era né? no. Tinha lá no auditório do meu colégio. Era assim. Pronto. É um dos mais baratos, tá? Assim, que é mais fácil, mais barato de conseguir. E o que é que a gente faz nele? Ele é um forro normal, uma placa de gesso normal, que ela pode ser toda perfurada. Esse aí tem tipo uma moldura, tá? É um pouquinho diferente. Vocês sempre podem ver uma parte lisa e uma parte perfurada, mas existe um tipo que é todo perfurado. Aí isso aí vocês, como arquitetos, vão especificar como querem. É uma paginação de teto, certo? E aí, esses perfuradozinhos, eles são normatizados e tal. E por dentro, o que é que a gente faz? Coloca uma lã de vidro, uma lã de rocha, uma lã de PET, e alguma lã, que é um material bem poroso. E o que é que ele ajuda? Ele, nesse momento, ele vai ajudar no condicionamento, certo? A lã, ela pode ajudar no condicionamento ou no isolamento. Vai depender de como você vai compor aquele teto. O que é que a gente vê, por exemplo, ali naquele Holiday Inn, né? Que de vez em quando a Facex faz evento lá. É. Pronto, lá, se eu não me engano, é esse mesmo forro perfurado. Então, ele tem as perfurações, por dentro ele tem uma lã, certo? Uma camadinha de lã, sei lá, 3, 5 centímetros de lã. Esses dois elementos, o forro perfurado e a lã, eles vão estar trabalhando no condicionamento. Se eu não me engano, lá é triplo. Aí tem acima da lã vai ter um forro de gesso liso, vai ter uma outra lã e um outro forro de gesso. Eu acho que é nesse sentido lá Ave Maria. a construção. É. Aí o que é que acontece? O forro perfurado e a primeira lã está condicionando, certo? Aí depois o outro forro liso, a outra lã e o outro forro liso, eles vão estar isolando. Então você vai botando camadas que vão. As primeiras camadas vão estar ajudando a diminuir a reflexão e a absorver aquele som de dentro. E as outras camadas vão estar ajudando a não passar, não transmitir aquele som para o ambiente de cima, certo? Isso também pode ser feito nas paredes. Esse exemplo está no teto, mas ele pode ser feito nas paredes. No Midway, no Teatro Riachuelo, se eu não me engano, é triplo também. E é nesse mesmo sentido. Tem a parte de condicionamento, que são as primeiras camadas, e depois ele vai isolar. Porque às vezes pode estar tendo um show, um espetáculo super barulhento lá dentro e lá fora ninguém escuta nada, né? Exatamente por isso, por essa composição de elementos que as paredes vão ter e a cobertura vai ter e não vai permitir que esse som saia do ambiente, certo? Aí eu tenho outros materiais também nessa imagem, nessa tela. Acima do forro de gesso eu tenho uma espuma, né? Que tem uma geometria aí que vai ajudar também nas reflexões e absorções do som e vai diminuir aquele tempo entre o som que é emitido e o som que é percebido, certo? Existe nesse canto direito embaixo esse formato aí que o pessoal chama caixa de ovo, né? Caixa de ovo, que às vezes as pessoas dizem, vamos botar a caixa de ovo na parede e vai no estúdio e vai funcionar. Não funciona, tá, gente? O que está
o que está atuando aí além da tipologia, né, além da geometria, ele vai ajudar também, né, nessa questão da absorção do som, mas o material, isso é uma espuma de alta densidade, certo? A caixa de ovo é um papelão que não tem essa característica de absorver como uma espuma de alta densidade, tá? Aí existem também esses elementos aqui nessa imagem central, né? Tem esses elementos perpendiculares aí no teto, eles também vão trabalhar no condicionamento. Existem outros elementos também que hoje em dia se usa muito, que é as nuvens. Quem já ouviu falar em nuvens? Nuvens acústicas. Não. Nunca ouvi, não. Nuvens são, você imagine uma luminária, um pendente, certo? Uma luminária suspensa, certo? Essas nuvens são elementos, são materiais que ficam suspensos como uma luminária ficaria, e ela é um painel, tá? E tem vários formatos. Eu acho que naquele primeiro vídeo que vocês viram, tem nuvens lá também. Não sei se vocês prestaram atenção, mas posso até olhar aqui. Tenho quase certeza que tem nuvem lá nesse. Ele mostra no final algumas soluções, né? Vou virar aqui. E aí essas nuvens, esses aqui são os bafos, certo? Bafos. São elementos como nuvens, na verdade. Vocês estão vendo aí o vídeo? Na tela que eu estou compartilhando? Tô vendo. Pronto, esses aqui são os bafos que a gente chama, mas o princípio da nuvem é a mesma coisa. O que é que eu faço? Em vez de eu usar só o teto, né, só a superfície do teto, do forro, eu estou aumentando minha superfície de absorção aí, com esses elementos pendurados, né, esses elementos suspensos. Porque a área de material que vai absorver é maior dessa forma, certo? Eu lembro que de noite eu falei dos bafos e alguém deu um exemplo de que é usado, e enfim, tem algum local aqui que é usado. Ainda é um sistema relativamente novo, assim, mas já é usado aqui. Acho que é no Cidade Jardim que ela falou que tinha esse tipo de cobertura assim. São bafos, na verdade, eles servem para condicionar o som, né? Para absorver o som, certo? Também existem elementos que são difusores, então, dependendo da localização da fonte, ele vai ajudar a distribuir, esses difusores vão ajudar a distribuir melhor o som naquele ambiente, né? Tá? A gente não quer que sempre absorva, a gente quer que todas as pessoas escutem bem, certo? Então, esse elemento aí, é um tipo de nuvem, né? Eles aumentam a área de absorção do som, certo? Dessa forma que ele está composto. Deixa eu ver, acho que tem mais nuvens aqui. Ó, isso aqui são nuvens. Tá vendo que são placas que são penduradas? Ela vai absorver tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, eu estou aumentando minha área de absorção do material, certo? Eu estou aproveitando melhor aquele painel, porque uma parte do som vai bater lá no teto e vai ser absorvida no teto e reflete e vai ser absorvida na parte de cima desses painéis, tá? Nessas nuvens. Então aí, gente, não estou escutando nenhuma respiração. Sim, tô aqui. Tá. Pronto. E por último, essa é a outra imagem aqui de cima, é um galpão, certo? Que eu também posso trabalhar com condicionamento. Eu posso jatear uma espuma. Existem espumas que podem ser usadas, então eu posso jatear ele todo. Ele tanto vai fechar frestas, então ele vai, querendo ou não, vai criar uma massa, criar um elemento que evita que esse som saia ou entre, e vai também absorver, né? Essa camadinha aí, na verdade, ela está condicionando aquele ambiente, aquele galpão grande, certo? Tá vendo que ele tem um acabamento todo meio que rugoso, então é esse tipo de acabamento, mas que serve para condicionamento, tá? Esse jateado aí que se faz, certo? Então, na hora da gente trabalhar com absorção, a gente vai trabalhar dessa vez, quando trabalhou com isolamento, a gente trabalhou com coeficiente de transmissão, certo? Trabalhando com absorção, a gente vai trabalhar com coeficiente de absorção. Ele é um número menor que 1, certo? E ele pode ser escrito tanto de forma fração decimal, 0,07, ou
percentual, 7%. Então, esse coeficiente de transmissão, teoricamente, ele vai até 1, né, ou até 100%. E o que é que quer dizer isso? Um coeficiente de absorção de 1 ou de 100%. Ele quer dizer que a superfície ela absorve 100% do som. E ela pode ser representada como um vão aberto. Então, uma porta aberta, a gente considera que o coeficiente de absorção dele é 100%. Não é porque o ar absorve tudo, é porque o som vai passar todo, então 100% dele, teoricamente, é absorvido, certo? É entendido como dessa forma, tá? Então, o que pode ser representado por um vão aberto de 100, é o que o coeficiente seria igual a 1 ou 100% de absorção, certo? E aí tem uma relação entre que toda a energia incidente sairá do recinto, acontece porque as dimensões, né, daquele vão, daquela espaço aberto, eles são muito maiores do que a dimensão da onda sonora, certo? Do que o comprimento de onda, tá? E esse valor, o valor do coeficiente de absorção, ele é expresso em alfa, ou a unidade é Sabin ou Sabin, certo? Depende de 3 itens. Então, natureza do material da superfície, então, qual é o tipo de material, qual é a composição dele, tá? Segunda fator, frequência do som. Então, a frequência pode ser, a gente tem as bandas de oitava aí, tá? Explícitas aí embaixo, mas ele vai influenciar também no coeficiente de absorção dos materiais. Então, um material que tenha um bom absorção para uma onda de baixa frequência, não necessariamente ele vai ter uma boa absorção para uma onda de alta frequência, tá? Às vezes você faz uma média, uma composição para ações de baixa frequência, para ações de alta frequência, isso aí vai variar também, tá? E, por último, as condições de montagem do material. Então, se ele foi bem executado, a espessura dele, se a fixação foi bem feita, se após montado a gente fez uma pintura superficial ou não, porque a pintura vai, na verdade, criar uma camada, né, entre o material e a onda sonora. Então, tudo isso entra nas condições de montagem do material, certo? Então, o coeficiente de absorção vai variar de acordo com a frequência. Então, não é uma coisa que depende de você como projetista, necessariamente, mas você pode saber qual é o tipo de som que vai ser produzido ali dentro daquele ambiente para poder trabalhar de uma forma mais precisa, tá? E a especificação do material que vocês estão elencando aí num projeto que tem essa atenção maior na parte acústica, certo? Para calcular a absorção sonora, a gente vai fazer esse Azinho, a absorção sonora, ele é um somatório, esse Ezinho ao contrário, significa somatório, o S são as áreas, né? Então, olhem no entorno de vocês, qual é a área de parede pintada que vocês estão vendo? Qual é a área de MDF que Yasmin está vendo aí no quarto dela? Qual é a área do colchão, do tecido, da cortina, do colchão, certo? Então, é a área em metros quadrados. E o alfazinho é o coeficiente de absorção. Então, para eu saber a absorção sonora daquele ambiente, tá? Eu vou ver todas as áreas de todos os materiais que são vistos, multiplicado pelo coeficiente de absorção dele. Alguma dúvida? Não. Maria, por um momento eu achei que não tinha mais ninguém, eu estava falando sozinha. Obrigada, viu? Pronto. E aí, é normatizado, se eu estiver trabalhando no auditório, por exemplo, que se meu auditório tem 150 cadeiras, eu considero 1/3 das cadeiras vazias e 2/3 das cadeiras com pessoas, certo? 1/3 vazia, você vai considerar o coeficiente de absorção do material em si. E os outros 2/3 você vai considerar o coeficiente de absorção considerando uma pessoa sentada, certo? Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto não, prof. Pronto. Aí vamos lá ver o que é o tempo de reverberação que a gente vai aplicar nele para calcular, né, a quantidade de materiais que tem que ter quer dizer, a quantidade de materiais com suas absorções dentro do ambiente, certo? Então, tempo de reverberação. Quem já tinha visto esse termo, gente?
O nome reverberação já tinha ouvido, agora esse negócio aí aplicado, não. E você lembra o que é que ele é relacionado a quê? É propriamente da reverberação do som, que ele vai se reverberando. Não sei explicar. Pronto, eu vou tentar ajudar aqui. Como definição, é o tempo necessário para que um som deixe de ser ouvido após a extinção da fonte sonora. E a unidade dele É em tipo, segundos. Marcela, Oh, é tipo um eco. na verdade, é esse tempo entre eu parei de falar e a minha voz ainda E está ainda viva no continua. ambiente, Ah, sim. Sim. entendeu? Então, até Tipo. e isso ocorre assim em questões de segundos ou milésimos de segundo, Qual é entendeu? a diferença do eco? Porque o eco você escuta exatamente o que você falou. Tipo, Não, mas é porque o tempo de reverberação é tão grande que você termina de falar e ele ainda continua lá, ainda, né? Reverberando, tipo, se mantendo vivo naquele ambiente, naquele espaço. É isso. E aí, então, essa é a relação entre quando a fonte parou de falar, se ele parou de emitir som, e esse tempo que demorou para você parar de ouvir, certo? E vocês conseguem ver isso direitinho naquele vídeo também, né? A grande diferença é que a pessoa fala e fica lá aquele som, e quando está condicionado, quando tem todo o tratamento de condicionamento, Na parte do balão dá pra perceber bem legal. isso, exatamente. Então, é nisso que a gente vai trabalhar, certo? Esse tempo de manter o som dentro do ambiente ou de não manter. Vai depender do uso, se é interessante manter ou não manter, certo? Para calcular ele, tem a formulazinha aí. Tempo de reverberação é igual a essa constante, que é 0,161, vezes o volume da sala, dividido pela absorção sonora, que é o arzinho, certo? Se quiserem anotar, eu acho interessante. Tanto essa formulazinha quanto a seguinte. A absorção é o somatório da área vezes o coeficiente. Então, absorção aqui no meu ambiente, eu tenho a área de parede vezes o coeficiente da parede, mais a área de piso vezes o coeficiente da cerâmica, mais a área de colchão vezes o coeficiente do colchão, certo? E aí você vai somando todas essas áreas vezes o coeficiente dela para achar a absorção sonora. Essa absorção sonora eu vou trazer aqui para essa fórmula, tá? Que é tempo de reverberação igual a constante vezes o volume da área dividido pela absorção sonora, certo? Só uma questão aí, bem rapidinho para vocês analisarem, refletirem. Quanto maior o tempo de reverberação, ou seja, quanto maior o tempo para esse som ser extinto, se eu tenho um tempo de reverberação X, certo? Ideal. Eu posso mexer em que variáveis aí para melhorar, para diminuir ou para aumentar esse tempo de reverberação pela fórmula? Alguém aí? acho que você pode mexer na área de superfície do material para aumentar ou diminuir. Na verdade, assim, o mais comum, por exemplo, eu não vou conseguir mexer no volume da minha, assim, eu até posso mexer, rebaixar um pouco, fazer alguma coisa assim para mexer no volume do meu ambiente, certo? Lembram na sala São Paulo que a gente viu um vídeo? Lá no começo do semestre, a gente viu um vídeo da sala São Paulo, que ele tem os forros que vão diminuindo e aumentando. Lembra que são vários painéis? Lembrei. Pronto, que eles, de acordo com o espetáculo, é uma ópera, sei lá, uma orquestra, enfim, dependendo do espetáculo que vai ter, eles vão mexendo no volume da sala, com aqueles painéis que vão se movendo, tá? Eu lembro que eu sempre passo no começo da unidade, do semestre. E aí, essa variação no volume da sala, ele vai entrar justamente aqui, nesse tempo de reverberação do ambiente, certo? Então, eu posso mexer no volume da sala? Posso. Rebaixo o gesso, não sei o quê. Mas se eu não puder mexer no volume, tá? O que é que eu vou mexer? As superfícies, na verdade, eu vou balancear. Eu vou mexer, substituir alguns materiais
para poder mexer também no coeficiente de absorção. Então, eu mexo, sei lá, vou diminuir minha área de parede pintada e vou botar uma área de um outro material. Então, eu substituo aquela área por um outro material que tem um outro coeficiente de absorção, certo? Sei lá, eu lembro que a gente foi fazer um ajuste num salão de recepções e eles não queriam, a gente sugeriu algum material, inclusive aquele material do segundo vídeo da AMI Brasil, né, que é aquele ripado, é bem bonito ele. Então a gente sugeriu colocar um ripado lá numas paredes e tal, e ele disse, não, tá muito caro. Então, ao invés de a gente substituir aquela parede lisa por um ripado, a gente sugeriu, por exemplo, botar uma cortina. Tá? Então, a cortina também vai ter um coeficiente de absorção melhor do que a parede lisa, entendeu? Então, vai substituindo essas áreas, vai mexendo nisso para poder ajustar o tempo de reverberação do ambiente, certo? Agora, gente, tem um exercíciozinho que eu vou fazer com vocês, certo? Para vocês entenderem como aplicar, certo? Esse tempo de reverberação, a gente vai comparar ele com um gráfico que a NBR, existe uma NBR estabelece, que é esse gráficozinho aqui, ó. Ele é limitado com relação aos tipos de uso para essa NBR, tá? Ele tem, não sei se vocês conseguem ver, igreja católica, sala de concerto, ópera, conseguem ver aí ou não? Bem miudinho, mas dá para ver. Dá Aí tem para essas ver. linhas azuis aí, nesse gráfico. E o que é que essa linha azul define? Define o tempo ótimo de reverberação. Então, se eu estou trabalhando com a igreja católica, o ideal é que a relação dela, olha os dois eixos, né? Entre o volume da sala e o tempo de reverberação a uma frequência de 500 Hz, ela caia justamente quando eu cruzar essas duas variáveis, volume e o tempo de reverberação, ela cai justamente nesse gráfico, nessa linhazinha azul, tá? No tempo ótimo. Como assim, professora? Então, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma sala que tem um volume de 600, eu tenho uma igreja que tem um volume de 600 metros cúbicos, tá? O volume aí, certo? Então, se ela tem um uso de igreja católica, por exemplo, o ideal é que o tempo de reverberação dela seja de mais ou menos entre, mais ou menos 1,3 segundos, certo? Então, ele está relacionando metros cúbicos de ambiente vezes esse tempo de reverberação ótimo em segundos, tá? É assim que a gente vai ler com relação a esse gráfico aqui da ABNT. Eu tenho boas notícias depois para vocês. Vamos fazer esse exercício e depois eu conto as boas notícias. Vamos fazer esse exercíciozinho junto, certo? Eu tenho um auditório, que é esse branquinho aqui, tá? Eu tenho todas as dimensões. Tenho essa plateia aqui com 150 cadeiras. Ele tem uma dimensão de 20 por 10 de profundidade e 5 metros de altura, certo? Para a gente calcular o volume do ambiente, tá? Numa lateral, eu tenho essa área de janela aqui de vidro. Tenho esse palco elevado aqui, certo? Tenho aqui uma parede atrás do palco e tenho a parede do fundo, tá? Tá tudo branquinho aqui, mas com as dimensões. E mais na frente eu vou mostrar a aplicação desses materiais que vai ficar dessa forma, certo? Gente, vocês querem fazer um intervalozinho e eu volto daqui a pouco para fazer o exercício? Por mim, tanto faz. Não, acho melhor continuar, não? Sei lá. Por mim, tanto faz também. Então, resolvam, porque a gente, a aula vai ver esse exercício, eu vou explicar para vocês, a gente vai definir mais ou menos o trabalho já. Eu vou continuar. Parece que ganhou, continuar. Mas responda, viu? Pode ligar o microfone. Eu vou ficar sem responder às vezes porque eu tô fazendo almoço, mas a vida é assim. Deixa eu só ler aqui, tá, Fernanda? Tendo auditório para a palavra falada, isso aqui é importante para saber em que gráfico eu vou considerar, tá? Nesse caso, a gente vai considerar sala de conferência, certo? Aqui embaixo. Então, tendo esse auditório para sala de conferência, né?
Cada uso vai ter um ideal, mas a gente pega o uso, a maior parte do uso, sei lá, o uso principal daquele ambiente. Ele tem um formato. Alguém quer perguntar? Não. Ele Não. tem um formato retangular e tem uma capacidade de 150 pessoas, certo? Aí aqui tá as medidas, né? 10 por 20 e o pé direito de 5 metros, que é essas medidas que estão aqui, tá? 20 metros, 10 por 20 e a altura 5 metros. Com exceção do palco, que tem uma profundidade de 5 metros e um pé direito de 4. Né? Ele eleva 1 metro aqui, por isso que ele ficou com um pé direito de 4 e tem 5 metros de profundidade, tá? Calcule a sua absorção a 500 Hz, uma frequência de 500 Hz e o tempo de reverberação. Essa é a primeira parte do exercício. Depois a gente vai, com o resultado a gente vai avaliar lá naquela tabelinha da ABNT e vamos fazer alguns comentários com relação ao resultado, certo? Então aqui eu vou botar todas as informações aqui, tá? Eu vou ter, se ficar muito pequeno, avisa, né? Eu vou botar todas as imagens aqui um do lado da outra. Os coeficientes de absorção, as áreas, a gente vai pegar dessa imagem aqui, certo? E a gente vai calculando junto. Porque só para a gente ver onde é que está aplicado o material. Está muito pequeno esses coeficientes aqui? Não, dá pra ver. Não. Pra mim não, mas as áreas está ruim de ver um pouquinho. Aí eu vou ajudando, só porque Certo. eu acho que não vai caber. Tá bom. Pronto. Vamos ver aqui só as fórmulas que a gente vai usar, certo? A primeira coisa que a gente vai calcular é isso aqui. É a absorção acústica, certo? Que é o somatório das áreas vezes o coeficiente. É isso aqui que a gente vai usar agora. Certo? Então, o somatório das áreas vezes o coeficiente. Vamos lá. Piso, vamos aqui por essa ordem, certo? Piso da plateia e espelho do palco. O material é assoalho e ele tem um coeficiente de absorção de 0,06, certo? Eu vou grifando aqui para a gente ir fazendo. Então, qual é a área do piso da plateia? Tem aqui 15 metros de extensão. 15 por 10. Voltando em parênteses, tá? 15 vezes 10 dá 150 e o coeficiente 0,06, certo? Uhum. Vou tentar menor. Aí ele fala também que o espelho do palco também é esse mesmo material. 1 por 10. 10 vezes 0,06, certo? Uhum. E mais, pronto, terminamos o primeiro material. Agora, piso do palco, carpete, o coeficiente 0,15 ou 15%. Qual é a área do palco? É 15. Ô, menina, 50. 50 vezes 0,15. Não tá em anos, viu? Gente, só um minutinho aqui. Eu vou resolver aqui. Peraí, meu amor.